Boa tarde, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, para o mini índice usei esses dados e para o dólar esses daqui. Vamos lá, gente. Hoje eu fiz uma compra no dólar apenas, não fiz nada no índice. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui minha entrada. Entrei nessa flechinha aqui, fiz a minha parcial, o preço enrolou um pouquinho, voltou, me tirou aqui na proteção. Aí deu para sair no gain tudo certo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas regiões. Primeiro, tinha um contexto para compra que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu tinha uma visão de venda no índice e compra para o dólar. Aqui para baixo, gente, não fiz nada, tá vendo? Nessa região, porque eu precisava ver, né, como que o preço ia se comportar nessa região calculada aqui. Tá vendo? Que aqui, gente, é a minha primeira máxima do Delta 50. E essa preta aqui de baixo ó, é o preço, é o ajuste, né? O preço justo também. O que eu fiz aí? Quando o preço chega aqui, faz uma correção perto das médias, né? E ele consegue romper, então por isso que eu confiei aqui. Se a gente jogar no gráfico de 2 minutos, por exemplo, que às vezes eu vou descendo, né, para eu conseguir enxergar o que está acontecendo dentro da barra. Vejam que ele fez uma correção um pouco mais lateral, né? Olha só, um pouquinho mais lateral aqui, gente. Ele sobe até essa região, volta até aqui, tá vendo? E consegue perder. Era isso que eu gostaria de ver nos 5 minutos, que no caso não deu para ver. Mas nos 2 minutos a gente consegue ver essa pequena correção e no 1 minuto também. Né? Eu vou até descer para mostrar para vocês como é que eu faço. Às vezes, quando eu tô um pouco na dúvida, se é hora de entrar ou não, eu faço isso. Então, aqui ele deu um movimento pelos 5 minutos eu vi direto, no caso, né? Você vê que aqui no 1 minuto, olha, ele vem, trava uma vez, né? E aí, nessa parte que eu entrei, vejam que ele faz uma pequena acumulação. É um tipo de correção. Pode ser chamado de breakout, né? Que é quando ele corrige, mas de uma forma um pouco lateral e depois ele rompe. Então, esse foi meu contexto, tá? Basicamente a mesma história de sempre, gente. O pullback na média, né? O pullback aqui, ó, travando. Dá tempo de aproximar as médias e buscar as regiões que eu tenho interesse. Voltando para os 5 minutos, né? Então, depois que eu entrei, fiz a parcial, o preço chega nessa verde aqui, que é a outra máxima, né? Só que agora é do delta 1. E depois ele chega aqui em cima. Aqui em cima que me confundiu um pouco a saída, pela questão do quê? Por mais que eu vejo que é máxima, eu tô vendo essa região, né? Vejam que se a gente diminuir aqui também, ó, nós temos essa região também que o preço segurou, né? Confluiu ali com a máxima, tá? A máxima calculada. Tá vendo aqui? Isso daqui é um suporte, né? Porque o preço veio de cima e parou nele. Então, a gente vê isso aqui como um suporte. Depois que o preço vem, faz toda essa bagunça aí, no decorrer dos dias volta e bate aqui, é uma região de venda porque é uma resistência. E aí, nesse caso, acabou coincidindo, tem até aqui também, tá vendo? Ó? Nesse caso, gente, acabou confluindo certinho com a máxima do Delta 50. Só que um detalhe importante, tá? Isso eu tô falando para vocês agora, que eu analisei depois que eu já tinha saído do trade. O que eu tinha claro aqui, gente, é realmente a resistência por causa do cálculo, tá? Essa daí não vi na hora, não. Não vou mentir para vocês, né? Falar, eu vi tudo. Mentira, gente, vi nada, tá? Eu tô vendo, eu vi o cálculo que eu fiz. Mas aí depois eu falei, nossa, realmente era uma região importante. Só que daí o que acontece? Tinha um contexto tão interessante para a compra, gente, que eu acreditei que ele pudesse fazer igual ele fez aqui. Tá vendo que ele sobe, né? Faz a correção perto da região, consegue romper e volta de novo? Eu acreditei que sim, que ele pudesse romper e vir buscar essas de cima, porque o contexto que eu vou mostrar para vocês estava muito comprador. Mas aí eu falei assim, bom, como são regiões, eu vou sempre me proteger. Então, quando ele bate nessa daqui, eu venho, coloco no 0 a 0, né? Quando ele bate nesse outro, eu venho, coloquei um pouquinho em cima e aí foi essa barra que me tirou, tá vendo? Mas o contexto regiões, às vezes elas podem ser rompidas, máximas e mínimas, tá bom? Elas podem ser rompidas dependendo do contexto, dependendo do cenário. O que eu acho que a gente tem que estar sempre de olho é assim. Se você acredita que vai romper, então pelo menos se protege, não vai sair no stop, né? Porque você jura que tem que subir, não é bem assim, é assim que eu analiso. Então, por exemplo, se eu entrei aqui, gente, quando eu entrei eu deixei meu stop mais ou menos por aqui, tá vendo? Se eu ficasse sempre com a ideia de que não, ele tem que chegar lá em cima porque eu quero, eu ia estopar, tá vendo? Que ele ia voltar aqui, ó, ia me tirar. Eu acho que não deve ser assim. A gente pode acreditar sim no movimento, mas tem que ir se protegendo. De qualquer forma, quando o preço ele trava numa possível região que eu já sei que é para venda, né? Vai ter vendedores ali. Eu até coloco um indicador aqui para mostrar para vocês, tá vendo? Olha essa parte um pouquinho mais alta desse volume aqui, gente.
é nítido, né, a gente perceber que é o quê? É uma região de briga. Isso aqui não necessariamente diz que é um suporte ou resistência, mas, né, da forma que eu analiso, mostra que sim, tem bastante movimentação ali, lotes, e aí se torna, assim, uma região de briga. Então, o preço, ele tende a ficar brigando aqui dentro, e ele vai fazer o quê? Ou ele fica o resto do dia assim lateral, ou ele vai romper para um dos lados. Isso é praticamente repetitivo, acontece sempre. Já me acostumei com esses movimentos. Então eu deixei a proteção, tá vendo, um pouquinho embaixo, porque na minha cabeça eu falei, se ele respeitar o contexto, pode vir uma barra com um pouco mais de força aqui para cima. Mas ele, tá vendo, veio fez um falso rompimento aqui para baixo e tentou romper de novo para cima, não teve força. Trazendo, né, para nossa boa análise gráfica e técnica que a gente gosta também, o que acontece? Vejam que depois que ele tenta romper aqui e falha, ele vem de novo, ele faz um segundo teste. Forma um topo duplo, né, que é o padrão vendedor, né, que faz como se fosse uma letra M, né? Então, tá vendo? Faz um topo duplo e devolve o movimento. Acredito sim que muitas pessoas venderam aqui. Eu não vendi, não venderia porque meu contexto não era de venda. Mas trazendo para análise gráfica junto com região, a gente vê essa venda, né? Isso faz parte do estudo, né, gente? A gente não precisa pegar tudo que a gente vê, ainda mais se a gente não tá de acordo, né? Mas é isso. Então, na minha visão, eu faria diferente o seguinte, né? Pra ser sincera, gente, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente, porque é como eu expliquei pra vocês, né? Tinha essa região que eu vi depois, que eu falei pra vocês, não tinha me atentado, que era um suporte bem importante. E aqui, no caso, é um ponto de troca de polaridade, né? No caso, é um suporte que virou resistência. Então, é uma troca de polaridade. De verdade, eu não sei se eu teria feito alguma coisa diferente, porque eu tinha um contexto para compra. E a gente nunca sabe quando esse preço vai romper ou não. A verdade é essa. Eu fico feliz quando eu tenho esses trades que eu acho mais chatinhos para sair e eu mesmo assim eu consigo sair no game, porque eu vejo que eu não deixo tudo assim, gente, na base da como que eu quero dizer para vocês? Eu não quero olhar tudo como uma certeza absoluta, né? Depois que eu aprendi isso, tudo fica mais leve no day trade. A gente tem as visões, né? Mas eu não gosto muito de cortar lucro. Eu já comentei isso com vocês, que eu venho trabalhando para que eu tenha um stop um pouco menor e eu consiga pegar mais pontos, né? Eu já venho falando isso há muito tempo aqui no canal. Então, se ele trava aqui, gente, consegue travar em alguma média, alguma coisa, e subir, né, região, né? Eu falo da média, gente, mas eu sei que a média é o cálculo ali do que o movimento faz, né? Não necessariamente ela vai parar o preço, mas eu sei que tem regiões ali que tem players posicionados. Então, suponhamos que ele parasse aqui, ó, nesse ponto e subisse, eu ia estar no trade, né? Eu continuo no trade. Então, eu não gosto muito de cortar lucro por causa disso. Mas hoje foi um dia que, no caso, ele respeitou bem as regiões, inclusive também, de novo, né, essa máxima aqui. Beleza, saí no gain. Índice, gente, olha só. Foi muito estranho, porque eu estava acompanhando todo o cenário vendedor que eu vou mostrar para vocês, e o índice ele desce de um jeito meio torto, mas a minha visão de venda era por aqui, só que quando eu vejo o índice já perto de uma região calculada que eu fiz, né? E eu já falo, é um fundo, vai ficar meio estranho eu vender aqui. Então o índice realmente eu deixei ele de lado e falei, eu vou focar nessa subida ali no dólar. Só que o índice volta, né? Então quando as ações abrem mais ou menos por aqui, eu percebi que elas abriram negativas, depois conseguiram, né, se ajustar ali, eu vi as Petros mais positiva. Gente, o contexto ainda, eu não tinha essa visão de compra no índice, tá? Eu não quis insistir muito em entender, porque nem sempre o contexto, gente, vai ser 100%. Eu já expliquei isso aqui. Lembrando que hoje, né, a decisão lá da Selic, tá, ontem foi a reunião, né, começou ontem, vai ter hoje. O mercado ele pode não estar correlacionado. Eu falei isso acho que a semana inteira, a semana toda passada, falei a semana toda sobre isso, então era um dia que eu não queria insistir, a verdade é essa. Olha só isso daqui, gente, vamos analisar com cautela. Olha essa compra do dólar. Vamos começar já por aqui. DI, gente, para cima. Reparem nas porcentagens, que são porcentagens boas. É acima de 0,50, 0,60, 0,30. Tá legal, né? A gente vê um DI um pouco mais positivo. A gente vê também títulos, tá vendo? Mais positivos. Reparem, acima de 0,30, 0,59, 0,63. Também é uma porcentagem bacana. Não está tão baixo, é isso que eu quero dizer, né? O DX é bem interessante, porque é a cesta de moedas, que eu sempre falo pra galera aqui, já estão careca de saber, né? Então, tem
O dólar, né, a gente vai conseguir medir, né, ver qual é a força do dólar frente a essas outras moedas. Aqui a gente tem países um pouco mais fortes e desse lado aqui a gente tem os países emergentes, estamos aqui também o Brasil, que são países que estão ali, né, no seu desenvolvimento e tudo mais. Então tá aqui os emergentes. Tudo para cima, né? Reparem que tá tudo para cima. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Temos também título americano, né, T10 positivo. A gente tem também aqui DXY, né, 0,18, tá vendo? Que ele mede ali, no caso, toda a cesta. Não é tão positivo assim, mas tá um pouco, né? O que mais que a gente tem aí? Temos também o Ah, tá, vamos lá. Isso aqui foi o que eu queria explicar para vocês que eu modifiquei. Vou até fazer isso daqui, gente, só para fazer um estudo aqui, ó. Reparem que agora eu coloquei essa outra moeda que não tinha. Na verdade, ela tá na tabela aqui, mas eu vou explicar mais detalhado aqui em cima, tá? Coloquei essa daqui também. Essas outras vocês já sabem, né? Que é frente o euro e frente o real. Falando um pouco sobre essa cesta de moedas. Eu fiz a aula do... Eu gosto muito de operar dólar, acho que vocês já perceberam isso. Eu fiz a aula, né, que eu tanto queria de dólar lá do Latos e muita coisa que eu já olho, ele reforçou lá na aula, eu fiquei feliz que tô indo pro caminho certo, digamos assim. E aí ele reforçou, gente, a visão sobre a gente se atentar mais para essas moedas dentro da cesta, olhar com mais cautela. Porque isso de fato já mostra se tem alguma coisa errada errada no modo de dizer, mas assim, se tem sim uma visão compradora ou vendedora para o dólar. Dentro dessa cesta, gente, quando a gente fala em dólar frente ao euro, a gente precisa pensar da seguinte forma. O euro, dentro dessa cesta, ele tem o total de mais ou menos isso daqui, gente, ó. Essa é a força do euro dentro dessa cesta, tá bom? De moedas. Esse JPY é o iene, tá? Que é a moeda do Japão. Então, já o iene, ele tem a média ali de 13,6, eu tô olhando aqui na minha tabelinha, tá? 13,6%. Vejam que ele tem grande impacto dentro dessa cesta de moedas. O GBP, gente, é a libra esterlina, tá bom? Então, dentro ali da cesta, ele tem a média de 11,9% de força. E aí, por que eu tô reforçando isso? Porque lá na aula eu aprendi que a gente tem que olhar isso com mais atenção. Porque às vezes a gente vê o DX positivo e a gente fala, ah, legal, vou focar só no euro, tudo. E lá na aula o Lattes reforçou que a gente tem que olhar isso com mais atenção. Porque essas moedas, de fato, elas são importantes, são moedas grandes, né? Então, elas frente ao dólar têm impacto e vice-versa e tudo mais. Então, reparem que estão todas positivas. A que está mais forte no dia de hoje é o iene, né? O iene japonês está aqui, ó. A libra ainda está 0,25, só o euro que o dólar tá, assim, tá positivo, mas é só 0,12, mas não deixa de ser positivo. Né? Então, quanto mais positivo, no meu caso que quero fazer compra, melhor. Conseguiram entender a força delas. Por isso que eu arrumei a tabelinha aqui em cima, tá vendo? Deixei elas em destaque, para que eu não esqueça de olhar com atenção, porque elas estão aqui, tá? Não há necessidade de pôr aqui em cima. Eu coloco porque eu quero lembrar que eu tenho que reforçar isso na minha mente. O que mais que tinha para dólar? Futuro, gente, olha os futuros aqui. Negativos, né? Então, eles têm uma correlação contrária com o dólar. E também eu dei uma olhada em commodities, estava mais em queda, então, contrário ao dólar também, tá bom? Isso tudo eu pensei, gente, em compra no dólar. Olha só, agora vamos falar do índice. Veja só como que o índice ficou, gente. Então, quando eu falo em índice, eu penso em DI. Se eu vejo DI para cima, né? DI tá para cima, eu penso o quê? Nossa bolsa para baixo. Olha o VIX, gente. 0,59. Está um VIX positivo. Gera uma aversão a risco, né? Porque ele é um índice ali que vai medir volatilidade. Então, a gente pode pensar, né, na bolsa um pouco mais para baixo e, né, talvez, né, o dólar mais para cima, por causa dessa questão mesmo de volatilidade, de aversão a risco que fala, né? Então, ele está a 0,60, não é também aquela alta que é um exagero, mas não deixa de ser positivo. Temos aqui também óleos petróleo, gente, petróleos em queda. Lembrando que quem precifica mais ali a Petro é o Brent, tá bom? Petróleo Brent, mas o WTI também impacta. Temos o minério de ferro, que fechou, né, negativo, menos 2% ali, mais de 2%, e a gente tem também commodities em queda. Futuro do Ibovespa, vejam que esse horário que eu tirei o print, ó, não estava aberto aqui as ações ainda, né? Então, a gente consegue ver o futuro do Ibovespa, ou seja, né, tá sendo negociado já de uma forma que já mostra que tem, né, olha, tem indícios para pensar em venda. E a gente tem os futuros SP e Nasdaq também negativo, né? Eles têm uma correlação contrária com o dólar e eles vão junto com a nossa bolsa. Então, tá aí, ó, para baixo, mais motivo para vender índice.
Ásia, galera, Xangai Hang Seng, olha aí, estão negativos, eles podem, né, ter um impacto né, junto ali no minério de ferro, que automaticamente pode impactar a Vale. Tudo mostrava uma possível venda, gente. Setor de energia, metais e agrícola estão todos mais em queda. Pronto, eu já defini na minha cabeça que era venda no índice. E aí a gente vai para o gráfico, quando a gente olha, o índice abre aqui embaixo, perto do... Aqui é o ajuste, tá? O ajuste. Qual que era a minha visão para índice? Eu falei, eu vou querer correção. Eu preciso de correção, porque como teve um gapzinho aqui, tá vendo? Eu gostaria o quê, gente? Que pelo menos ele corrigisse, descesse mais um pouco, voltasse um pouquinho para cá, para ver se ele segurava nessas médias, tá vendo? Não aconteceu, ele já foi descendo meio gambiarrado, e aí não me dá ponto de entrada quando eu vejo isso. E aí o que acontece? Vejam que tem uma mínima calculada aqui embaixo. Eu falei, eu não vou vender aqui, porque eu tenho uma sensação de vender o fundo. Isso que seria é e não é, né, gente? Porque o preço é aquela história, né? Tem fundo sim, mas o preço ele pode romper isso daqui. A gente nunca, lembre-se, gente, nunca vamos levar essas regiões como certeza absolutas. Vai ter dia que vocês vão ver isso daqui romper, vai acontecer. Então, assim, né, para evitar, eu falei, não consigo vender índice. Na hora que ele volta, não tinha essa visão de compra. Depois que nessa região aqui, ó, abriu as ações, eu vi as Petros dar uma puxada um pouco ali para cima, mas Vale na outra ponta, eu falei, eu não vou fazer nada. E aí ele fica nessa briga aqui, ó, entre o justo calculado com as médias, né, ancorou nas médias, volta para ajuste, que também é preço justo, fica nessa bagunça. E aí isso é tão real que a gente vê que tem alguma coisa, não é bom se posicionar aqui, porque olha só o volume aqui, né, ó, vou trazer para cá, olha lá. Olha o tamanho da pressão, gente. Então, reparem que todos os pontos que dá uma travadinha, o indicador ele sempre mostra aqui, né, ó. Essa questão de negociação sempre vai ter um pontinho esticando ali que a gente vê que tem alguma coisa que não tá legal. E o dolinha, a mesma coisa. Então, eu acho que eu já mostrei, né? Se eu não mostrei, eu vou mostrar de novo, tá aqui. Tanto faz, olha só. A gente vê o volume mais alto, a região ali que eu fiquei, né, na briga. Aqui a gente tem a mínima, né, mais as mínimas aqui do dia, mais ou menos. Olha só, tem um volume, tá vendo? O preço acumula. Ele vai romper para algum dos lados ou não, fica aqui dentro até o fim do pregão. É isso daí, lembrando, Selic vai sair hoje, tem que tomar cuidado, né? O mercado pode ficar meio estranho. De qualquer forma, gente, o motivo então por eu ter saído aqui foi por causa disso. Acreditei sim, com base no contexto, tá? Que ele iria romper. Já tenho uma mentalidade para não cortar lucro, né? Eu sou ensinada dessa forma. Tô lapidando ainda algumas coisas, mas eu sou ensinada dessa forma a não cortar. Então, em alguns casos, gente, eu prefiro mesmo que ele volte um pouquinho e depois ele suba. Hoje era um dia que eu tentei ficar assim porque tinha contexto, tá, gente? Talvez se eu visse moedas mais fracas, é isso que a gente precisa entender. Talvez se eu visse, né, moedas mais fracas, alguma coisa meio fora do contexto, eu não ia querer arrastar esse trade, tá? Isso precisa ficar bem claro. Porque vocês vão perceber, e vocês podem até se perguntar, por que tem dias que eu saio certo na região e tem dias que eu fico? Isso a gente precisa levar em consideração. Porque senão a gente se confunde, gente, querendo, tipo assim, eu não quero um lucro pequeno, eu quero mais, eu sempre mais. Não é bem assim, tá? Eu operava assim antes, quando eu não tinha contexto. Hoje em dia, olhando o contexto de mercado, que é essa tabela, eu olho os indicadores, se tudo me mostra compra, eu fico no trade. Eu saio só quando de fato ele me tirar, entendeu? Eu não corto o lucro. Porque já aconteceu de eu pegar pontuações muito grandes no decorrer dos meses aí que passaram e realmente o mercado ir, às vezes subir o dia inteiro. Então é importante ter essa visão. Não é uma indicação de compra, venda, nem nada, nem de condução de trade. Só estou falando como eu faço, tá bom? Olha o relatório, galera. Então ficou só um tradezinho. E só para lembrar aqui, né? Lembrar não, né? Só para comentar com vocês, no dia de ontem, gente, eu não fiz nada. Foi dia 7, né? Olha só, vou colocar aqui dia 7, olha lá. Eu nem operei, gente. Para ter ideia, eu não sei nem se as regiões respeitaram. Se alguém fez aí, gente, puder, deixa aí no comentário falando pra mim se respeitou a região de ontem, porque eu não cheguei nem a calcular, gente. Eu saí muito cedo, cheguei muito tarde. Quando eu cheguei, já tinha virado, né, a tabelinha lá na B3, eu não consegui nem fazer o teste para ver se tinha respeitado as regiões do dia de ontem. Aí vocês me avisem, né, se respeitou. Mas de qualquer forma, hoje, tá vendo? Ó, foi isso, né? E aí ontem eu não consegui nem saber se respeitou alguma máxima, mínima. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.